Bom dia, bom dia, bom dia! Espero que todos estejam bem, meus queridos. O negócio é o seguinte: vamos bater papo sobre acontecimentos, sobre coisas espirituais, exemplos da vida aonde nós podemos entrar ou não. Bom, vamos começar com uma coisa bem pequenininha, para depois a gente passar para uma coisa grande? Vamos lá. Meus queridos, coisa pequenininha que azucrina a nossa vida e testa a nossa paciência e faz um dos maiores testes que um ser humano pode ter. Você sabe qual é o nome disso aí? Chama pernilongo. Rapaz do céu. É os mosquitinhos. É o mosquito da dengue, mosquito não sei o que, é o famoso pernilongo. Rapaz. Eu não sei o que anda acontecendo, mas tem algumas coisas muito bizarras. Como, por exemplo, essa região não está chovendo. Nós estamos em pleno deserto há mais de 2 meses, aonde o tempo está sequíssimo, não cai uma gota d'água, é uma secura sem precedentes, algo assim surreal, e mesmo assim está procriando pernilongos. Mas, quando a gente estuda o pernilongo, a gente percebe que eles botam os ovinhos dentro de algum copinho, dentro de alguma coisinha, coloca os ovinhos dele. E esse ovinho dura tempos, meses e meses, tempos e tempos, até que a água aumente o nível da água, chegue nesses ovinhos, e esses ovinhos ecludam e viram as larvas, e das larvas viram os mosquitinhos. Muito bem. Até aí, perfeito. Nossa, sensacional, maravilhoso. A questão é o seguinte, não está chovendo, e como que está aparecendo esses mosquitos? E começou a aparecer já faz 2 semanas. 2 semanas. Aparece do nada? Choveu aonde para vir esses mosquitos para cá? Da onde que chegou esses mosquitos para cá? Aí que tá a coisa. Aqui não choveu. Só que, se a gente fazer uma análise, deu uns respingos, a chuva teve um período agora, pouco tempo, que veio lá do sul, deu aquele estufão, deu tudo aquelas coisas, então pegou a região litorânea e pegou cidades próximas aqui. Teve gente que falou assim, olha, tá chovendo aqui em São Paulo. Só que de Campinas a São Paulo dá 100 quilômetros, não é longe. Deu vendaval, deu um monte de coisa e choveu um pouco lá. E aqui não. E esses pernilongos ainda conseguiram chegar até aqui? Vocês estão vendo como é que é algo meio surreal? Será que eles estão migrando e andando de um lado para o outro? Eu não sei. Eu só sei que é o seguinte. O teste é de paciência. Como assim? É o barulhinho dele. E bzz, você tá lá no sofá assistindo a televisão, e vai. E aí você tenta matar ele com a raquete, moço do céu. É bom para exercício, né? Porque você tenta matar ele, você não consegue, você vai ficar lá. Bem que eles podiam ser de uma cor brilhante para você acertar ele com mais facilidade, né? O bichinho anda à noite, é pretinho, e aí ele fica escondido mesmo na sombra. Ah, moço, mas ninguém acha, só acha a hora que ele passa na frente da televisão. Você fala, aí o filho da mãe passando ali, tá lá, brincando de passeio. Aí você pega a raquete e vai acertar ele, cadê? Já sumiu faz tempo. Bom, esses é um dos primeiros testes de paciência. Porque, queira ou não queira, principalmente quando você está dormindo, incomoda, deixa as pessoas com alto nível de estresse, deixa as pessoas nervosas, de fato. Essa é uma das primeiras coisas. Bom, segunda situação, que eu andei percebendo e vendo. Meus queridos, vamos fazer um exemplo? Aconteceu bem próximo de mim, mas vamos lá fazer só para fazer uma reflexão. Eu gosto de pegar coisas que acontecem na vida da gente, porque se acontece na minha vida, acontece na vida de vocês também, tá? Não são coisas tão isoladas assim. Vamos lá. Exemplo. Você tem na sua família um personagem que está bem de vida, que tem milhões, que é rico, de fato é rico, certo? Mora numa bela mansão, os filhos todos bens e assim por diante, tá? Todos os filhos ganham casinha de presente, todos ganham carrinho de presente, todos ganham faculdade paga, todos. Muito bem. E aí acontece uma festa, um evento, aonde se chama toda a família. Só que não se chama toda a família. Se chama toda a família que é empresária, tem uma representação, que não sei do que não sei o que lá.
você não chama toda a família, você chama uma parte da família. Isso acontece muito, certo? Festas, algumas coisas assim. Só que tem um detalhe. Vamos lá. A gente tem que pegar e começar a puxar na cabeça os detalhes. Vamos supor que quem está fazendo a festa não tem tanto dinheiro. Então é óbvio que não vai dar para chamar todo mundo. Porque não dá conta. O dinheiro não chega, o dinheiro não dá, o dinheiro não bate. Mas no caso onde o dinheiro é em abundância, por que não aproveitar e reunir toda a família? Todas as pessoas. Não é? Pois é. Esse é o mistério da vida. Por isso que alguns dizem que quando se tem dinheiro, o teste fica mais difícil. Porque a pessoa acaba separando de outras pessoas. O que eu consigo perceber é, as pessoas quando têm um nível de riqueza, um nível de valor, ela não gosta de se misturar com pobres, ela não gosta de se misturar com coisas. É como se a energia do pobre contaminasse ela. É como se fosse um esgoto que pegasse e fosse contaminar o pocinho dele lindo e cristalino, maravilhoso. É como se a pessoa não quisesse que ninguém viesse pedir coisas. Pedir esmola, pedir coisas daqui, coisas de lá. Muito bem. Só que tem um outro agravante. Isso é uma situação mental. Então, tipo assim, vai servir para muitas pessoas como um teste se você suporta a vida ou se você não suporta a vida. Se você tem o seu ego florido ou não. Ah, me convidou, não me convidou. Ah, me fez, mas não fez. Isso aí fica uma coisa de ego. Beleza. Até aí é um teste espiritual. É uma experiência espiritual. Algo que vai ter retorno. Isso é um fato, vai ter retorno. Certo? As pessoas acham que não, mas tem retorno. Bom, agora vamos lá. Suponhamos que, isso agora está na Bíblia, tá? Suponhamos que, num evento, numa festa, você simplesmente não chama a viúva. Ah, porque eu era parente do X, e aí esse X morreu, esse que era meu irmão. A esposa não era meu irmão, os filhos do meu irmão não é mais meu, porque faleceu. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Tomem muita atenção e muito cuidado quando você fere os sentimentos de viúvas ou viúvos e dos órfãos, dos filhos daqueles que desencarnaram. Por quê? Porque imagina a sua situação. Uma pessoa já perdeu o pai, perdeu a mãe. A ausência de família já está muito grande no coração da pessoa. O sentimento, aquele vazio está muito intenso, porque é natural isso acontecer. As crianças ou os jovens, os filhos, sentem a carência para querer ter algo do pai. Então vão procurar o pai nos tios. Isso é natural acontecer. E aí acontece um evento, acontece uma coisa grande e a pessoa não convida. Convida todos os primos de terceiro grau, mas o primo de primeira não convida. Primo de primeiro grau, direto, não convida. Mas convida de terceiro, convida estranho, convida um monte de gente. O sentimento vem, não tem como não vir. O sentimento vai chegar. Só que tem um detalhe. Este que ficou com o sentimento, ele tem um espírito que desencarnou, que vai sentir dores. Só que é o seguinte, essa dor de isolamento, essa dor de desamor, de falta de amor, de falta de uma consideração, de um amor. Esse tipo de sentimento, ele bate às portas dos céus. Bate às portas dos céus. Agora tem duas situações. Se o desencarnado desencarnou há pouco tempo, meu querido, você vai arrumar um egum para a tua cabeça. Agora, se
Não foi, se não foi há muito, se já foi há muito tempo, já foi há um longo tempo, alguns anos, que já deu tempo do espírito partir, ir embora e não ficar mais aqui. Tem um dito na Bíblia que fala que Deus é o Deus das viúvas e dos órfãos. Será que é por isso que o Chico Xavier perdeu a mãe dele? Será que é por isso que eu perdi meu pai? Será que é por isso que muitos perdem seus pais e perdem suas mães? Aqueles que vão cumprir algumas missões? Para entrar dentro dessa lei espiritual, de ter um benefício a mais, de ter um apoio a mais? Porque os espíritos daquele que estava vivo já não vai mais poder te ajudar. Exemplo, eu tenho um pai vivo. Meu pai, ele tem os mentores e os espíritos dele. Quando ele desencarna, os espíritos não ficam ali, acompanham ele e vão embora. Ficou desproporcional a quantidade de espíritos para proteger o filho, a filha e tudo mais, a família, a esposa viúva ou o marido viúvo. Penca, daquela despendada. Não está mais ali aquelas proteções. E aí? O que acontece? Tem uma reposição divina. Só que, vamos lá. Se você é uma pessoa muito ruim e tem uma reposição divina, a sua situação pode piorar um pouquinho mais, porque essa lacuna pode ser coberta por demônios. Agora, se você tem esse buraco, a situação divina vem e preenche aquilo lá e você tem alguns benefícios além. Claro, que pode ter o benefício que for, não vai substituir nunca a saudade de um pai ou de uma mãe que faleceu. A questão é o seguinte, quando a gente faz coisas, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com os viúvos, com as viúvas e com os órfãos. Porque estes, quando eles choram, batem as portas dos céus. E eu posso falar uma coisa para vocês? Quando pegam e fazem isso com pessoas que estão sendo protegidas ou que têm uma legião de espíritos seguindo, esses espíritos tomam a dor e vão tentar fazer a devida justiça. Só que a gente não tem muito controle. Exemplo, vamos lá. Eu estou fazendo meu trabalho aqui espiritual, certo? Muito bem. Estou fazendo meu trabalho espiritual. Conforme eu vou fazendo meu trabalho espiritual, e eu vou ajudando uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, os mentores dessas pessoas, eles ficam tão agradecidos, porque eu estou ajudando eles na evolução daquela pessoa que está encarnada. Então, eu estou ajudando a executar o trabalho de um espírito mentor. Aí esse espírito mentor, ele vai e fica agradecido com a minha pessoa. A pessoa que eu ajudei, encarnada, ela faz orações e pedindo, Deus abençoe o professor. Inclusive, por favor, sempre façam orações pedindo para que Deus possa me abençoar. É muito importante isso. É muito. Vocês não têm noção de como é que ajuda demais. Vocês me dão as suas bênçãos e eu dou a bênção para vocês. É aquela coisa de fazer crescer energias positivas para um para os outros. Então, todo mundo que eu respondo, que eu atendo, eu abençoo aquela pessoa. Todas essas pessoas. Respondo a todos e vou abençoar. E se as pessoas puderem também me dar as suas bênçãos, me abençoar, aí fica aquela coisa, aquela energia que só cresce, cresce, cresce. Mas vamos voltar na questão. Aí, eu estou falando para vocês porque já está acontecendo isso. Eu tenho uma infinidade de espíritos que já estão me seguindo. Um monte. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Vocês acham que é 50 espíritos? 100 espíritos? Não, moço. O espiritual já deixou eu ver e é mais de 100 mil espíritos que já estão me seguindo. É espíritos que não entendiam muitas coisas, estão aprendendo, estão entendendo. É espíritos que... Mas, professor, lá no mundo espiritual já não era para eles entender? Era, mas... Tem caroço nesse angu, eles estão muito na matéria. Tem muitos espíritos vagantes que estavam muito na matéria. Tinha espíritos que estavam se transformando em demônios que estão encarnando por causa dos ensinamentos.
que eles estão entendendo a importância que é o negócio, que fala, é mais poder, é mais poder, ele entra pensando que é mais poder, na verdade, e vai que vai. A questão é o seguinte, quando a gente, eu vou falar uma coisa, agora resumindo, tá? Quando a gente fere uma pessoa, a gente não fere uma pessoa. A gente fere um monte de pessoas. Quando a pessoa me prejudica, ela não me prejudica, ela prejudica um monte de pessoas. Quando a pessoa faz maldade, ela não faz maldade para uma pessoa, ela faz maldade para um monte de pessoas. E quando as pessoas fazem coisas abençoadas e ajudam o próximo, ela não ajuda uma pessoa, ela ajuda um monte de pessoas. Então, meus queridos, estamos em aprendizados, estamos em situações na vida onde muitos espíritos que demandam e precisam de evolução estão vivendo. Só que as ações geram reações e acontece o efeito cascata. As pessoas podem não perceber ou podem não imaginar o quanto que a gente ora para nossa família. O quanto que a gente pede, intercede, pedindo para a família. Então eu tenho o costume de pedir a bênção para todos da família. Para Deus abençoar meus irmãos, meus sobrinhos, minha mãe, minha família mesmo, pessoas e outras famílias, tios e tudo mais. Agora, o que acontece? Vou desligar o aparelhinho. Desliga o aparelhinho. Vou parar de abençoar. Não vou amaldiçoar, mas vou parar de abençoar. Acabou, vou desligar os aparelhinhos. Vamos ver como é que o povo vai se tratar, ou vai aprender ou deixar de aprender pela dor, como que serão as coisas. Porque as pessoas não têm noção nenhuma do que faz. Agora, eu não fico triste por mim. Eu não fico triste por mim. Eu não fico triste por mim. Eu fico triste pelo meu filho. Um pai gosta de ver um filho sofrer? Não. Um pai gosta de ver quando um priminho que gosta muito, que ele poderia ir lá ver, brincar com o priminho, ele não vai poder porque simplesmente ele é um leproso. O meu filho se tornou um leproso que não pode ser convidado para ir para um lugar? Então, meus queridos, o que mais machuca não é nós. O que mais machuca é nós vermos a dor dos nossos filhos. O que mais nos machuca é ver uma mãe nossa que é viúva, que nunca casou de novo, viveu a vida sozinha para cuidar dos filhos, se sentindo abandonada. Isso é o que dói. Eu não tenho problema. Porque o sentimento na matéria, ele vem. O sentimento na matéria, ele existe. A gente controla. E algumas pessoas chegam e falam assim, mas professor, nós não podemos ter sentimentos. Tudo é graças a Deus. Realmente tudo é graças a Deus. Tudo se transforma em aprendizado. Aprendizado pela dor, que eu não gosto muito, mas se transforma em aprendizado. Certo? Eu fico assim, sabe por quê, gente? Porque eu vou falar uma coisa pra você. Meu pai, o que me deixa triste é saber que meu pai sempre quis unir a família inteira. Meu pai amava reunir família todo final de semana. Todo final de semana tinha festa em casa, tinha coisa, reunião. Era nem se fosse só pra jogar baralho, mas ficava lá pra ter o povo junto. A confraternização é divina. A união das famílias é divino. A segregação não é divina.
É falta de amor. E aí, dentro disso tudo, o que a gente pode chegar numa reflexão? Mas, poxa, professor, mas a gente tem que entender isso daí demonstra uma involução. Não, querido. Você acha que Jesus não doeu na alma dele quando ele viu que o povo padece de conhecimento? Quando ele viu que o povo pegou e falou assim, solta Barrabá e taca-lhe porrete em cima de Jesus? O sofrimento nosso é de ver a falta de evolução espiritual e não o cenário em si. Porque a falta de evolução da minha mãe faz ela sofrer e eu vejo o sofrimento. A falta de evolução do outro, que não convidou, faz a energia acontecer e eu ver aquela situação. E aí a criança pega e fica sabendo que o primo foi brincar e passear, e aí na cabecinha da criança fica o que na cabeça da criança? Poxa, você foi e eu não vou? Você foi e eu não vou? Pô, eu lembro da minha infância, cara, que eu não tinha dinheiro para ir nas coisas. Sabe, em passeio de escola, quando que eu fui? Nunca. Eu sempre tive uma vontade. Nossa, me fez lembrar do passeio de escola. Eu tinha vontade de ir em passeio de escola, eu não podia ir, porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. A vida não é fácil. Quando a gente lembra do passado, é de doer, viu? Apesar que o futuro e o presente também não é fácil. Só que a gente entendendo mais, é mais fácil da gente superar e fazer as coisas. A vida não é fácil. E quando a gente piora a vida de alguém que já está difícil, é um agravante muito maior. Às vezes as pessoas acham que é uma situação tão pequenininha, que é uma coisa tão pequenininha, que é uma coisa tão irrisória, só que essa coisa tão irrisória, se for um justo chorando aos céus, moço, se prepara porque vai vir tonelada de situações. Eu conhecendo um pouquinho da situação espiritual. Eu estava conversando com Deus ontem à noite sobre essas situações. Falei, Deus, o que eu faço? O que eu não faço? O espiritual veio e falou assim, ore pelo seu menino. Ore pela sua mãe. Faça com que conforte o coração deles. Para que a gente possa ir e confortar o coração deles. E fazer o entendimento deles. Falei, tá bom. E aí, o que mais que eu faço? O espírito pegou e falou, meu filho, Deus fica ajudando todos os filhos dele nesse planeta a todo momento? Eu falei, não. Não acontece um monte de coisas ruins todas as vezes nesse planeta? Acontece. Então pare de orar pelos outros. Ore para você e os seus. Aí eu falei assim, mas poxa, mas isso não seria uma falta de amor? Aí o espírito falou assim, ué? Seria uma falta de amor Deus deixar o planeta como está? Acontecendo as coisas, atrocidades e coisas ruins? Eu falei, não. E aí o espírito falou assim, então, as coisas ruins que vão acontecer e hão de acontecer, elas precisam acontecer. Se você, quando vem os anjos de Sodoma e Gomorra, ficar pedindo misericórdia, fazendo igual Ló fazia, misericórdia, misericórdia, não destrua Sodoma nem Gomorra, o anjo não vai poder destruir. Deixa Deus fazer os trabalhos que é de Deus. Faça o seu. Pare de ficar orando e pedindo pelos próximos. Eles pediram isso para você? Eu falei, não. Mas é um gesto de amor. Não. Isso não é um gesto de amor. Isso é uma proteção que prejudica os trabalhos de Deus. Esse é o fecho e o que eu precisava passar para vocês, tá? Do ensinamento que eu tive ontem. Por isso que eu até me emocionei um pouquinho.
Porque fazia tempo que um espírito não vinha e batia papo comigo, porque eles são muito rápidos, sabe? Eles vêm, falam e vai embora, vem, fala, vai embora. Rapaz, a gente sente uma vontade, uma saudade de ter o espírito mesmo, assim, sabe? De ficar batendo papo e tal. Mas a gente sabe que não pode, né? Não é assim, né? Do jeito que a gente quer, eu vou ficar 24 horas. O Chico teve muita sorte, né? O Chico Xavier teve muita sorte, porque ele teve esse momento, ele teve essa graça, né? Vamos lá, vamos ver as notícias do jornal? Bom, o ensinamento de hoje está aí. O dólar na sexta-feira ele fechou com uma leve queda de 0,5%, de 0,48, e fechou em R$ 4,87. Ou seja, aquela subida deu uma acalmadinha. Dizem as más línguas que vão continuar subindo. Eu acho que não. Apesar que está acontecendo algumas coisas ruins pelo planeta. Exemplo. A Bolsa da Alemanha, que na sexta-feira estava se recuperando um pouquinho, ficando mais ou menos 0 a 0, hoje já está voltando a cair com força de novo. Está caindo 0,7%, está 15.837. Um valor preocupante. O índice da Bolsa de Valores na sexta-feira caiu bem, 0,9%. E fechou em 119.507, só que é um valor super alto. Mesmo com a queda de 0,9% na sexta-feira, o valor está alto. E hoje está programado voltar o assunto do arcabouço. E também tem algumas questões de PEC, de programa de aceleração de crescimento, que vai depender da aprovação ou não do arcabouço. Então tem um monte de coisinha engatilhada aqui no Brasil sobre a situação financeira. Agora, eu quero ver o que vai acontecer com os bancos, porque na sexta-feira o Bradesco soltou abriu a bolsa já com o balanço. Hoje, se eu não me engano, eu acho que é o Banco do Brasil que vai soltar os balanços. E aí que nós vamos começar a ver se está bem ruim o setor financeiro ou não. Se ainda dá para dar uma aliviada. Eu não sei, quando cai muito assim, tipo igual caiu do Bradesco, normalmente se recupera com velocidade. Então vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu vou ficar acompanhando a bolsa porque essa semana ela está muito delicada. Tem alguns setores que estão bem, outros mais ou menos, e assim está caminhando. Vamos ver as situações. Vamos lá. Isso aqui é preocupante que eu vou falar agora, tá? Infomoney. Economia alemã. O que saiu no jornal da Infomoney? Produção industrial na Alemanha amplia queda em junho. E retração supera estimativas. A indústria na Alemanha recuou 1,5% em junho em termos reais, após a queda de 0,1% em maio. Ou seja, é uma monstruosidade a queda e a velocidade da queda da indústria alemã. Gente, isso não é algo normal. Tanto é que a retração que era prevista era de 0,5%. E caiu 1,5%. Para um país de primeiro mundo, 1,5% é assim o colapso. A indústria alemã está entrando em colapso. Seria a inteligência artificial fazendo isso? Mas a indústria ainda não tem inteligência artificial. As máquinas ainda são máquinas que produzem, já são uma certa inteligência que produz os equipamentos e produtos. São maquinários. Gente, tem caroço nesse angu. O povo não está percebendo, mas está explodindo o planeta. Vamos lá, tem mais? Vamos lá. Infomoney. Inundação de Treasuries. Mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos atinge 25 trilhões de dólares em julho. Maior patamar da história. Elevada dívida dos Estados Unidos com investidores é impulsionada por buraco no orçamento, aliado à elevada dos juros. O que aconteceu? Os Estados Unidos estão aumentando os juros,
que era zero agora não é mais zero. A dívida pública americana, que é uma monstruosidade, vai subir como jamais. E um monte de gente comprando títulos públicos. A dívida dos Estados Unidos é de 25 trilhões de dólares. Que foi comprado, atingiu aqui o mercado de títulos públicos. É dívida. Gente comprou dívida do governo. Deu o seu dinheiro, o governo torrou o dinheiro. Você dá o dinheiro para o governo torra o dinheiro e depois você fica acreditando que o governo vai te pagar de volta. Posso falar uma coisa para você? Olha o tamanho disso daqui. O Brasil, para chegar nisso aqui, olha, acho que precisa de uns 20 anos para conseguir chegar perto desse valor aqui, da receita do PIB do Brasil inteirinha. Você não acha que quando os Estados Unidos der um calote, o que vai acontecer? 25 trilhões de dólares desaparecer do mercado? Você já imaginou uma cena dessa? O que pode acontecer com o mercado inteiro? E você quer o pior? Você quer o pior? Esses 25 trilhões enfiado comprando título público, financiando o governo a se endividar, você acha que esse dinheiro não faria muito melhor para a sociedade sendo circulando na sociedade do que ficar ali parado numa poupança, num título de empréstimo para o governo explodir as contas e prejudicar todo o povo americano? O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. E o povo entrando nisso daqui. É assustador. Quando der o reset, pernas para quem te quer. E olha que os americanos têm aula de finanças e entendem finanças. É diferente do brasileiro. E mesmo entendendo, estão sendo enganados e ludibriados porque está pagando juros maior. Nossa, vamos lá porque tem juros, tem juros. Sabe aquela coisa do zoião? Da ganância? Vai derrubar muita gente. Eu já estou avisando faz tempo. Tá chegando. Tá chegando. Tic-tac, 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 tic-tac. Deu meia-noite. Quem avisa, amigo é. E eu só fico de olho. Isto é, reservas em moedas estrangeiras da China avança a 3,2 trilhões de dólares em julho. A reserva do Brasil é 350 milhões de dólares. 350 milhões de dólares. A reserva da China é de 3,2 trilhões. Posso explicar como é que funciona? O que é trilhão? Vamos lá, presta atenção. Você vê como é que a China está riquíssima. E eu não sei para que está guardando tanto dinheiro. Não tem lógica isso. Não tem lógica. É muito dinheiro. Muito, muito, muito. Vamos lá. Você tem o dinheiro normal, depois você vai para 1.000, depois você vai para milhão. Então, 999 mil mais 1.000, 1 milhão. 999 milhões mais 1 milhão, 1 trilhão, 1 trilhão. 1 bilhão, perdão. 999 milhões mais 1 milhão vai para 1 bilhão. 999 bilhões mais 1 bilhão vai para 1 trilhão. As pessoas não têm noção do que é 1 trilhão. Não existe Elon Musk, não existe ninguém que chega nem perto disso aqui, moço. O país tem tanto assim? Como assim? E se a China começar a pegar e gastar e começar a comprar com essa reserva, a China pode chegar e falar assim, eu quero tudo quanto que é minério do Brasil, eu quero tudo quanto que é grãos do Brasil, eu quero tudo quanto que é... Me dá, vou comprar tudo de todo mundo. Vou fazer o planeta ficar super feliz e rico. Tá? Me dá tudo de tudo. Quero todo o minério, tudo. Vou armazenar tudo aqui no meu território. Depois eles chegam e falam assim, agora pode explodir o planeta, mas eu tô com a reserva do planeta inteiro aqui.
Moço, enquanto os Estados Unidos estão com dívida de trilhões, a China tem reserva, dinheiro guardado em trilhões. Marca bem isso daí. O dragão vai voar, já já. BBC News. Por que proibição de exportação de arroz na Índia pode ser estopim para crise global? Peraí, professor. A Índia vai proibir exportação de arroz? Porque tá faltando arroz pro povo lá, e em vez de dar arroz pro povo, estão querendo vender para fora. Paga em dólar, paga em outro lugar. Em 20 de julho, a Índia proibiu as exportações de arroz branco não basmati, em uma tentativa de acalmar os preços internos em alta. Após a decisão, surgiu relatos e vídeos de compradores em pânico e prateleiras de arroz vazias em mercearias indianas nos Estados Unidos e no Canadá, elevando preços com esse processo. No Brasil, o arroz acumula preços ao consumidor de quase 11% em 12 meses, segundo o IBGE. Quase o triplo do avanço da inflação geral, que foi pouco mais de 3% no mesmo período. No atacado, o valor da saca de 50 quilos no Rio Grande do Sul, o maior produtor de arroz do país, chegou a 87,88 ao final de julho. Segundo o indicador CPE, alta de 7% em relação ao mês anterior, impulsionada por restrições de oferta e aquecimento das exportações. A Índia responde por 40% do comércio global de arroz. Se a Índia está proibida de exportar arroz, 40% a menos de arroz sendo negociado no mercado mundial. Olha a fome chegando. É o trigo na Ucrânia, é o arroz na Índia, é a quebra de produções em tudo quanto que é lugar, e o povo só fingindo que não está vendo nada, e eu só observo. Vamos lá? Infomoney. Petroleira saudita, estatal saudita de petróleo, chamada Saudi Aramco, lucra 30 bilhões de dólares no segundo trimestre. Em 3 meses, 30 bilhão. É 10 bilhão todo mês que vai. E isso porque teve uma queda de 38%. O resultado mais recente foi influenciado pelos preços mais baixos do petróleo, bem como por margens mais fracas no refino e no setor de químicos. E mesmo assim, com lucro monstruoso. Vocês entendem por que os sauditas são riquíssimos? Mesmo com a queda que teve lucro exorbitante. Vamos lá. Infomoney. Haddad, 2 pontos. Petrobras não pode se deixar levar por volatilidade de curto prazo. Ou seja, a flutuação, ela não pode ter uma flutuação. Ela tem que ser calculada uma média por períodos. Não posso pegar um período de uma semana. Não posso pegar um período só de um mês. Eu tenho que pegar um período pelo menos de 3 meses. Qual é a média de 3 meses? Então vou trabalhar nessa média. Qual é a média de 3 meses? Vou trabalhar nessa média. Só que é o seguinte, demora 3 meses para subir o preço, mas também vai demorar 3 meses para cair o preço. E nessa de subir 3 meses, pode quebrar o caixa da empresa. Agora, qual que é a preocupação do Haddad? Petróleo está subindo em dólar, o barril. E o dólar está subindo aqui no Brasil. E aí? Tudo começa a subir o preço. Se o dólar subir aqui no Brasil, tudo começa a subir o preço. O povo está tirando dinheiro do Brasil. E aí? Como é que faz? Vou para onde? Faço o quê? Só que está tirando e colocando dinheiro aonde? Estados Unidos para quebrar. Vou colocar o dinheiro aonde? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Calma, que nós vamos ver. Folha de São Paulo. Lula fala em Venezuela e Argentina nos BRICS. Mas diplomacia resiste à expansão.
Bom, o Lula também tá de brincadeira, né? Querer falar de Venezuela nos BRICS, mas nem no Mercosul a Venezuela consegue entrar. E da Argentina, que tá com dívida e toda quebrada, vai entrar como? Se ela não faz nem a lição de casa. Como que vai ser isso aí? É para fundar os BRICS ou é para fazer crescer os BRICS? Cenas do próximo capítulo. Agora, para a gente encerrar o vídeo de hoje, com chave de ouro, é o seguinte. Poder 360. Brasil avança em participação de missão à Lua com a NASA. Isso é uma notícia abençoada. As novas colônias na Lua vai ter um brasileiro? Uau! Uau! Será que é para poder ter facilidade para entender sobre espíritos e espiritualidade? Uau! Será ou não? Porque a maioria dos cientistas são meio ateus. E aí? Eu não sei, mas o que me alegra um pouquinho é saber que ainda podemos ter uma salvação nesse planeta, por mais difícil que seja imaginar uma situação como essa. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Deus abençoe. Namastê.